Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas doutores! Agora é hora da gente entrar nesse troço de biologia num ponto um pouco mais complexo. Sem dúvida, a parte de bioquímica é uma das partes que mais costuma assustar a galera. E é por isso, doutores, como o nosso edital é de nível superior, muita gente, às vezes, na hora de estudar esse tema, estuda só aquilo que a gente vê no ensino médio. Só que eu já lhes adianto, doutor, que isso não é o suficiente. Eu vou te dar um exemplo. A prova de perito criminal do estado de São Paulo, do ano de 2013 para 2014, que foi a última prova que nós tivemos para perito lá, ele cobrou, por exemplo, dentro da parte de biologia, um fenômeno que nós chamamos de splicing alternativo. Isso não é comum que a galera costume estudar no ensino médio. É por isso que eu não me sinto tão à vontade de trabalhar bioquímica propriamente dito somente a nível de ensino médio. E aqui em alguns momentos nós vamos sim aprofundar o assunto no que diz respeito ao tema, até porque nossa prova é de alta complexidade. Doutores, prova de perito criminal. Então a gente tem que fazer o seu estudo sempre render e de uma forma que sempre será aplicado aí ao seu edital. Então hoje eu quero entrar com vocês no tema de bioquímica, é um tema muito longo, claro que eu não vou conseguir terminar com você nessa aula, nós vamos introduzir nessa aula e na sequência nós vamos batendo cada tipo de estrutura orgânica que faz parte efetivamente do ambiente intracelular. Tudo bem? Vem aqui comigo para a gente começar então essa história de bioquímica celular. Moçada, então agora o que eu quero entrar com você, dentro do seu edital especificamente, é de um tema chamado de bioquímica celular. Pedro, mas a gente vai ver isso antes mesmo de nós trabalharmos a célula? Pois é, doutor. Você vai entender por que eu gosto, basicamente, de trabalhar esse assunto com os senhores, agora para que depois a gente fale a respeito da célula. Quer ver um exemplo? Quando nós estudamos a organização dos seres vivos, muitas vezes esse tópico ele é expresso no seu edital, organização dos seres vivos. E como é que isso deve ser estudado? Como é que esse troço se divide? Você sabe, hoje, né? Você viu comigo, por exemplo, a origem da vida, ou se não está no seu edital, saiba que a origem da vida se deu basicamente com a organização de compostos orgânicos, não é? Nós tivemos a formação dos primeiros aminoácidos, o que culminou na formação de um ser chamado de coacervado. Daí para frente, nós já temos basicamente um ambiente interno e um ambiente externo nesta célula. Portanto, a gente pode afirmar o seguinte: um conjunto de átomos formam moléculas, um conjunto de moléculas forma, no nosso caso aqui, uma célula, não é verdade? Um conjunto de células formará um tecido e assim sucessivamente. Já já nós vamos ver como é que se dá toda esta organização do ser vivo. Como a biologia, doutores, tem como objeto de estudo a vida, a unidade funcional de qualquer vida no planeta é uma estrutura chamada de célula. E dentro desta célula, doutores, acontece de tudo que você imaginar. Então vamos partir desse pontapé de partida, né? Qual seria a unidade funcional da vida? A célula. Quer ver? Olha só. Então dentro aqui da bioquímica celular propriamente dito, eu falei para você que a biologia ela é a ciência que estuda a vida nas suas diferentes formas. E é por isso que nós podemos afirmar o seguinte, olha só, a biologia tem como unidade funcional da vida a célula. Possui como unidade funcional da vida uma molécula chamada de célula. Na verdade, não é uma molécula, é um conjunto de moléculas. Aí você vai me indagar, Pedro, mas e os vírus? Doutores, falaremos no momento oportuno a respeito dos vírus. Os vírus realmente eles são uma verdadeira exceção, em que os taxonomistas atuais não conseguem encaixar perfeitamente em nenhum reino ou nenhum domínio propriamente dito. É bem verdade que existe essa particularidade, existe essa tendência dos taxonomistas de criarem uma estrutura específica para vírus. Mas até o momento isso não aconteceu. E nós veremos no momento oportuno, quando nós falarmos um pouquinho de microbiologia, aí nós vamos falar um pouquinho das particularidades de uma partícula viral. Tudo bem? Então olha só, se a unidade funcional da vida é a célula, moçada, você tem que entender o seguinte, vamos colocar assim no seu material, organização dos seres vivos. Essa organização dos seres vivos se dá da seguinte forma, não é? Nós temos basicamente então átomos que em conjunto
formarão as moléculas. E aqui para a biologia, um conjunto de moléculas forma uma célula. Olha que legal. Pedro, e um conjunto de células? E um conjunto de células com funções semelhantes? Pois é, com funções semelhantes elas geram aquilo que a gente chama de tecido. Um conjunto de tecidos especializados formarão um órgão, ok? E por fim, um conjunto de órgãos formarão o sistema, o qual culmina na formação de quê? Deixa eu até colocar assim para você, ó. E um conjunto de sistemas forma um organismo. Tudo bem? Até esse ponto da matéria, isso é o suficiente. Então, olha que interessante, vem comigo. Quando eu tenho uma célulazinha isolada, meus amigos, esta célulazinha ela é composta de moléculas. Você sabe, moléculas, tanto moléculas orgânicas quanto moléculas inorgânicas. Esse é o ponto legal. Pedro, beleza, mas eu tenho, por exemplo, as células do tecido epitelial. São várias células com função de secreção, com função de revestimento. Pois é, quando essas células se assemelham justamente pela função desempenhada, nós chamamos isso de um tecido. Por isso que nós já classificaremos aqui com você o sangue. Meus amigos, o sangue ele é considerado um tecido. O sangue é considerado um tecido humano. Ok? A partir do momento que eu tenho vários tecidos coadunados, por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico para você. Nós temos o coração. O coração internamente ele é revestido por uma camada que a gente vai chamar de endocárdio. É uma camada de revestimento especializado, por exemplo, em não permitir a passagem de sangue por ali, armazenamento de sangue. Por outro lado, o coração também é formado por células de tecido muscular, não é? Estriado cardíaco, que nós veremos no momento oportuno também. Então, olha só, eu tenho células de revestimento, eu tenho células cardíacas e mais externamente o coração tem uma membrana chamada de pericárdio, que é uma membrana fibrosa, que tem função de proteção e manutenção do líquido que ali fica, líquido pericárdico. Não é verdade? Nesse caso, repare que temos vários tecidos tendo uma função típica que seria do batimento cardíaco e controle hormonal da pressão sanguínea. Nesse caso, falamos em órgão, conjunto de vários tecidos agindo em conjunto. Deu para entender? E aí, moçada, quando você pega, por exemplo, os pulmões, quando você pega o rim, quando você pega o fígado, você começa a trabalhar em uma escala mais macro. Por exemplo, rins, nós temos dois, só que o rim ele é ligado no ureter, que é basicamente um cano. A grosso modo, é um caninho que vai dos rins até a bexiga. Depois nós temos a bexiga, a uretra. Tudo bem? Esse sistema é o sistema urinário. Tudo bem? Conjunto de órgãos formando um sistema. E por fim, o sistema respiratório, com o sistema cardíaco, com o sistema digestivo, com vários outros sistemas, formarão o organismo, que seria a pessoa inteira viva. Ok? Essa é a organização que a gente tem que pensar. E partindo desse pressuposto, doutores, vocês vão concordar comigo. Se existe toda essa hierarquia no que diz respeito à organização dos seres vivos, certamente a todo momento o corpo humano está construindo moléculas e destruindo. Você concorda comigo? Sim, o nome disso é metabolismo. O metabolismo propriamente dito, ele pode construir moléculas, chamada de anabolismo, ou ele pode destruir moléculas, que nós chamamos de catabolismo. Vamos ver? Olha só que interessante. Então o corpo, ele preza, meus amigos, o corpo humano, ele preza por um sistema de equilíbrio. Então sempre o corpo, ele gosta de permanecer em equilíbrio básico entre os seus tecidos e sistemas, coisa que a doutrina chama de homeostase. Pedro, então o que vem a ser homeostase? É a capacidade que tem um ser vivo de permanecer estável, de permanecer em equilíbrio entre as suas diversas estruturas. E é justamente por isso que nós fazemos valer aquilo que nós chamamos de metabolismo. Então, para que seja atingida essa homeostase, nós precisamos ter uma coisa que nós chamamos de metabolismo, o qual se subdivide em dois tipos. Pode ser anabolismo. Pedro, o que vem a ser o anabolismo mesmo? Meus amigos, o anabolismo, propriamente dito, é um fenômeno de construção de novas moléculas.
Você pode me dar um exemplo, Pedro? Claro que eu posso. Meus amigos, a todo momento o corpo humano está produzindo proteínas. Então ele pega aminoácidos, junta tudo e forma uma proteína. Um exemplo clássico que nós temos de anabolismo. Por sua vez, você está lá treinando na academia, muitas vezes o seu corpo vai estar pegando moléculas orgânicas como a glicose, como os triglicerídeos ou triacilgliceróis e estará quebrando isso para gerar energia. O nome disso não é mais anabolismo. Agora a nomenclatura correta é catabolismo. Estamos degradando macromoléculas em moléculas menores. Deu para entender? Então, isto seria o tal do catabolismo. Então existe ainda o catabolismo. E o catabolismo tem a ver com o quê? Com degradação de moléculas, destruição de moléculas para, por exemplo, obtenção de energia. Então isto vem a ser essa história toda que a gente costuma trabalhar no que diz respeito à estrutura dos seres vivos. E agora, vamos trabalhar basicamente, moçada, a composição, né? Estudar a composição dos seres vivos para nós é fundamental. Quando nós estudamos a composição, basicamente, doutores, eu gosto de enaltecer dois grandes grupos moleculares que eu vou até destacar em vermelho. Primeiramente, existem grupos que nós chamamos de grupos orgânicos. Não é verdade? Grupos orgânicos. Olha só, quando nós estudamos os grupamentos orgânicos propriamente dito, são basicamente moléculas feitas de carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Só que, meus amigos, quando você estuda isso lá na química orgânica, compostos orgânicos genericamente são aqueles formados por carbono e hidrogênio, mas nem todos eles o são. Nem toda estrutura formada por carbono e hidrogênio é um composto orgânico, mas todo composto orgânico é formado por carbono e hidrogênio. Deu para entender a remissiva? Isso você vê muito melhor lá com seu professor de química orgânica, não é? Lá ele vai explicar melhor quais são as teorias do porquê que um composto ele é ou não é chamado de carbono. Mas aqui nós vamos trazer um conceito mais simples, até porque a disciplina é a biologia. Logo, doutores, você estuda lá na química orgânica que o carbono ele é uma molécula especial. Pedro, por quê? Porque ele tem capacidade de formar cadeias. Cadeias grandes ou cadeias pequenas, cadeias simples ou cadeias ramificadas, além também de possuir capacidade de se ligar a outros elementos químicos além do hidrogênio, como por exemplo o enxofre, como por exemplo o oxigênio e por aí vai. Então o carbono de fato ele é uma molécula muito especial. E quando nós falamos de compostos orgânicos aplicados ao corpo humano, nós falamos simplesmente do CHOMPS. Pedro, o que é CHOMPS? Vem comigo. Olha só que interessante aqui. Quando eu estudo com você propriamente dito essa ideia do CHOMPS, olha só, né, apagou aqui, deixa eu só colocar aqui de novo. Ó. Então nós temos os compostos, a composição dos seres vivos, não é? Nós temos a composição, se bem que isso aqui já está aqui para mim, né? Vamos só voltar aqui, ó. Composição dos seres vivos, carbono e hidrogênio. E dentro do carbono e hidrogênio, normalmente quando nós encontramos os compostos orgânicos no corpo humano, nós falamos a respeito do CHOMPS. Pedro, por que CHOMPS? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Muito comum essas moléculas, na verdade esses átomos, ligados a compostos de carbono e hidrogênio. Um exemplo clássico que eu vou te dar disso, doutor, que inclusive nós veremos já já, é a questão da molécula de glicose. A molécula de glicose ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Claro que nós estamos falando aqui dos carboidratos de natureza simples, não aqueles complexos. Tudo bem? Então olha que interessante. Isto vem a ser propriamente dito os compostos orgânicos, carbono e hidrogênio, que vão normalmente no corpo humano se juntar com essas moléculazinhas que a gente trabalha aqui. Por outro lado, existem os compostos inorgânicos. E dentre os componentes mais importantes do nosso corpo, nós temos a água e nós temos os sais minerais. Meu Deus, como isso é importante aqui para nós. Água e sais minerais. Sem dúvida, doutores, a banca gosta, por um motivo bastante óbvio, né? Dessa moléculazinha aqui, ó. Dessa moléculazinha de água. Então,
Basicamente, quando nós estudamos componentes orgânicos e inorgânicos, você tem que saber diferenciar. Aqui eu cito para você, por exemplo, os carboidratos, eu cito para você os lipídios, eu cito para você as proteínas, eu cito para você as vitaminas, eu ainda cito para você também aqui os ácidos nucleicos, DNA, por exemplo. Por isso que nós vamos estudar todos esses componentes dentro da composição orgânica dos seres vivos. Deu para entender? Então, isso seria a ideia principal de como os seres vivos eles são constituídos. Doutores, visto isso, eu já me sinto à vontade para que a gente aumente o nível de complexidade da sua prova. Por quê? Porque a partir de agora, eu vou fazer um escalonamento. Primeiro, falaremos de água e de sais minerais, e na sequência, nós entraremos no mundo dos compostos orgânicos. Tudo bem? Vamos lá? Olha só que interessante então, doutores. Agora, eu quero trabalhar com você, nós veremos o nosso primeiro componente inorgânico, que nós chamaremos de água. Ah, meus amigos, a água, tão famosa H2O. Não é verdade? Moçada, a água, sem dúvida, ela é um dos componentes mais abundantes no corpo humano. Ela é um dos componentes mais abundantes, sendo que em um ser adulto, aproximadamente 70% do corpo é formado de água. Mas, a depender da situação, a quantidade de água ela pode variar. Pedro, a quantidade de água ela pode variar entre os seres vivos? Doutor, é claro que pode. Quer ver só? Eu te questiono. Será que um bebê tem a mesma quantidade de água no corpo que um idoso? Doutor, você consegue só pela semelhança saber que não. Os bebês, doutores, eles podem apresentar de 85% a 90% do corpo constituído de água. Enquanto os idosos, eles têm isso em muito menor proporção. Os idosos chegam até a 65%, 70% de água. Então, é possível que a quantidade de água no nosso corpo varie? Claro que é. Vou te dar um segundo exemplo. Cara, você foi pra balada hoje, não é verdade? Foi pra balada. Terminou a balada, você passou lá no Mac, você passou num Subway, você passou em algum lugar comer um lanchão. Cara, à noite você pode ter certeza absoluta, você vai acordar morrendo de sede. Porque o metabolismo do seu corpo, para degradar tudo aquilo, vai exigir a presença de água. E você vai entender lá na frente o porquê que é necessária a molécula de água. Ok? Então, de acordo com o metabolismo, também é possível se variar a quantidade de água. Ok? E aí eu te pergunto também, será que a quantidade de água em um humano e em um elefante é a mesma quantidade? Será que esses fatores são correspondentes? Doutor, claro que não. Por isso que nós podemos afirmar que a quantidade de água nos seres vivos, elas variam de acordo com 3 elementos: idade, espécie e atividade metabólica. Vamos colocar isso no material? Olha só. Então a quantidade de água no presente no corpo humano pode variar de acordo com a idade, pode variar de acordo com a espécie e também pode variar de acordo com a atividade metabólica. Ok? Então pode variar de acordo com a idade, de acordo com a espécie e também de acordo com a atividade metabólica propriamente dita. E aí, doutores, agora nós temos que entrar num ponto muito importante da aula, chamada de características químicas da água. Características químicas desta água. Pedro, mas eu vou ter que estudar química aqui? Pois é. Moçada, quando a gente estuda biologia, muito dificilmente a gente desvincula a biologia da química. Muito raramente. Normalmente, quando nós estudamos, nós precisamos entender algumas estruturas químicas também. Então, eu já lhe adianto que as aulas de biologia, elas precisam ser coadunadas com as suas aulas de química, sempre se prestando muita atenção. Então, eu e o Lui, por exemplo, nós vamos trabalhar junto. Não é verdade? A química da vida, ela é linda da gente estudar. E você vai entender por que ao longo da nossa disciplina. Então, agora, vamos falar um pouquinho a respeito das características desta água. Características químicas propriamente dita. Eu quero fazer um desenho com você aqui da molécula de água. Olha só que interessante. A molécula de água, ela tem um átomo de oxigênio, como eu já falei para você,
E ela também está ligada por ligação covalente a duas moléculas de hidrogênio. Pedro, mas por que essa molécula de água ela fica nessa conformação? Por que ela não fica retinha? Quando você estuda lá na química, moçada, você vê que o oxigênio ele faz parte da família 6A. Isto significa que ele possui 6 elétrons na última camada que nós chamamos de camada de valência. Quando os hidrogênios se ligam aqui, imagina com hidrogênio. Você sabe que o hidrogênio ele só tem uma molécula, um elétronzinho na camada de valência, não é verdade? Quando ele vai se ligar, ele se liga justamente a esses elétrons, só que esses pares de elétrons que ficam aqui, ó, eles vão gerar um repulsionamento, porque aqui vai ser uma nuvem de elétron, ó. Aqui vai ficar uma nuvem. Carga negativa com carga negativa se dá bem? Claro que não. E é por isso que isso aqui vai ficar numa estrutura angular. É por isso que a molécula de água ela é angular, porque esses pares de elétrons, eles repelem essas nuvens eletrônicas aqui, ó. E como eles repelem essa nuvem eletrônica, nós teremos um ângulo formado aqui de 104,5 graus. Tudo bem? Então, o primeiro ponto importante é de você lembrar da molécula de água. Moçada, em se tratando da geometria da molécula de água, a água ela possui geometria angular. Angular. E qual é o ângulo você já entendeu, não é verdade? Então repare que aqui na molécula de água, doutores, nós teremos 4 nuvens eletrônicas. Uma nuvem aqui, outra aqui e outra aqui. 4 nuvens eletrônicas sendo formadas ali. E justamente por essa conformação, lá na química você estuda quais são os elementos eletronegativos, não é? Elementos eletronegativos são elementos que têm afinidade por elétron. E aí você estuda o flúor, o oxigênio, o nitrogênio e por aí vai. Quando você estuda o oxigênio, olha só, o oxigênio gosta de elétron, moçada. Se o oxigênio gosta muito de elétron, significa que ele vai puxar esses elétrons aqui do hidrogênio para ele. E aqui nós teremos uma carga parcial positiva e uma carga parcial positiva aqui também. Enquanto aqui, como ele tem alta concentração de elétron, ele vai ter uma carga parcial negativa. Se eu tenho carga positiva e tenho carga negativa na molécula, esta molécula ela é uma molécula polar ou apolar? Doutores, trata-se notadamente de uma molécula polar. E isso é importante para nós na regra do SSS. Pedro, o que vem a ser essa regra do SSS, doutores? Semelhante solubiliza semelhante. Ou seja, compostos polares dissolvem bem compostos polares. Por outro lado, compostos polares não dissolvem bem compostos apolares. Exemplo clássico de prova, água e óleo. Por que água e óleo não se misturam? Porque o óleo ele não consegue interagir bem com as moléculas de água, porque o óleo ele é uma molécula apolar, enquanto a água, basicamente, é constituída por uma estrutura polar. Deu para entender? Então a água é considerada uma molécula polar. Isso também você estuda lá na química. Legal, Pedro, consegui entender mais ou menos como é que isso funciona. Meus amigos, além disso, além de todas essas características que eu estou falando para você, sempre que você tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, como essas moléculas elas são muito eletronegativas, repare, ó, deixa eu apagar um pouquinho desse desenho para você aqui, ó. Vou apagar essas setinhas só para a gente poder entender melhor, né? Então, ó, fechei aqui com você. Olha que interessante, deixa eu apagar esse redondinho aqui também. Olha que interessante, doutores. Aqui, como eu falei para você, nós teremos uma carga parcial negativa e aqui nas extremidades nós teremos uma carga parcial positiva. Esse hidrogênio ele vai ficar carregado positivamente. Quando nós tivermos outra moléculazinha de água se aproximando dele, esse oxigênio ele vai vir aqui, ó, e ele vai querer, como o oxigênio é negativo, ele vai querer ficar próximo desse hidrogênio, formando aquilo que a gente chama de ponte de hidrogênio, que na verdade a nomenclatura mais correta hoje é ligação de hidrogênio. Tudo bem? Então a água, como ela possui 4 nuvens eletrônicas, ela pode fazer até 4 ligações de hidrogênio. Então ela pode fazer 4 ligações de hidrogênio. Só que a literatura cita que somente será possível 4 ligações de hidrogênio quando a água estiver no estado sólido. Quando a água, doutores,
está no estado líquido. Ela está em uma movimentação constante. Lembra, o estado líquido é um estado que as moléculas não ficam muito paradinhas, elas ficam se mexendo o tempo todo. E aí a literatura, notadamente prevista lá no livro de bioquímica do Leninger, ele cita que a água no estado sólido é capaz de fazer até 4 ligações de hidrogênio, enquanto no estado líquido ela é capaz de fazer 3,6. Na verdade, não existe 3,6 ligações. Ela vai intercalar entre 3 e 4, dando uma média de 3,6 ligações de hidrogênio. Tudo bem? Tudo isso que eu estou falando para você é característica química da água, ok? Superado isso, eu quero entrar com você em uma observação que a banca gosta, mas gosta muito de cobrar. É uma observação, doutores, que diz respeito à dilatação anômala da água. Olha só, dilatação anômala da água. Moçada, você já percebeu que muitas vezes que você esquece, por exemplo, a sua cerveja no freezer, no outro dia ou quebrou essa garrafa ou simplesmente vazou líquido para todos os lados? Você já percebeu isso? Pedro, por que essa porra acontece? Olha só que interessante, moçada. Quando nós temos um corpo, seja um corpo humano ou qualquer outro tipo de corpo, vamos colocar aqui um material, um objeto, quanto maior a temperatura, conforme eu aumento a temperatura, o grau de agitação molecular vai aumentando e as moléculas tendem a ocupar volumes maiores. Não é verdade? Então, quando você tem elementos mais aquecidos, eles acabam ocupando um volume maior, enquanto objetos mais frios ocupam um volume menor. Então, qual seria a tendência? Vem comigo para a tela só para você entender. A água, olha que interessante, moçada. A água propriamente dita, entre 0 e 4 graus Celsius, quando ela estiver indo, olha só que interessante, de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, em vez da água dilatar, a água contrai. A água contrai. Enquanto, se ela estiver de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, ela vai fazer o quê? Ela dilata. Ela vai dilatar. Meu Deus, Pedro, mas por que a água ela tem esse comportamento esquisito? Um comportamento verdadeiramente contrário àquilo que nós estamos habituados. Pois é, doutores. O que a galera da química vem estudando e percebeu que acontece foi o seguinte. Quando a água ela está nessa temperatura, nesta faixa de temperatura entre 0 e 4 graus, as moléculas, você sabe que a água ela começa a se cristalizar para gerar a estrutura sólida, por exemplo, de um gelo. Só que essas estruturas, elas são instáveis, elas ficam quebrando a todo tempo. E aí ela acaba dilatando, por exemplo, quando a gente pega de 4 graus para 0 graus, ela acaba dilatando por quê? Porque ao tentar firmar essa estrutura cristalina, isso se rompe, gerando um volume maior ali no caso. Tudo bem? Tudo isso é interação química. Por isso que lembre-se, a água ela tem um comportamento diferente dos outros compostos químicos em se tratando desta faixa de temperatura. Ok? Doutores, o que eu tinha para falar de água para vocês, todas essas informações, é mais do que o suficiente. Inclusive, deixei tudo bonitinho para você aí no seu e-bookzinho, no seu material. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos sais minerais, o segundo grupo de compostos inorgânicos. Vamos lá? Olha só. Então agora, vamos falar um pouquinho a respeito do item 2. O item 2 são os chamados sais minerais. Doutores, sabe muito bem que eu estou falando ainda dos compostos inorgânicos, não é verdade? Eu ainda estou falando dos compostos inorgânicos. Pedro, e o que são os sais minerais? Doutores, são estruturas, são moléculas químicas encontradas tanto dentro do nosso corpo humano quanto fora. E aqui, a nossa importância é a forma que essa estrutura ela é encontrada. Forma pode ser duas. Eles podem ser encontrados dissolvidos, não é verdade? E eles podem ser encontrados imobilizados. Pedro, o que é um sal dissolvido? Doutor, um sal que é dissolvido, ele é dissolvido basicamente em água, não é verdade? Normalmente os sais, eles são dissolvidos ali
na água, formando verdadeiras soluções. Não é verdade? Vai lá para suas aulas de química, ó. Então você pode me dar um exemplo, Pedro? Claro que eu posso. Vem comigo. Quando você pega, por exemplo, algumas moléculas químicas que são polares, posso citar para você o ferro, posso citar para você o zinco, não é? Eles, a partir do momento que você adquire esses elementos na sua alimentação, isso passa para os seus vasos sanguíneos e eles ficam dissolvidos na parte líquida do sangue. Percebeu? Então, quando nós estudamos sais minerais, o meu foco aqui com vocês é estudar átomos individualizados. Cálcio, fósforo, magnésio, enxofre. Percebeu? Quando eles entram no corpo humano, eles entram com carga, doutores. E como eles entram com carga, eles são muito bem solubilizados em água. Agora, o cálcio, por exemplo. Quando o cálcio se combina com outras moléculas, como hidróxidos, até mesmo com fosfatos, ele forma, por exemplo, o fosfato de cálcio, não é? O fosfato de cálcio, ele é altamente não solúvel. Ele precipita, formando, por exemplo, a estrutura óssea do nosso corpo. Você já imaginou se o osso fosse solúvel em água? Não seria muito bom, você ficaria todo molão aí, não é verdade? Então eles podem ser encontrados dissolvidos ou imobilizados. Lembrando que quando nós estudamos essas moléculas imobilizadas, nós estamos falando propriamente dito do que, Pedro? Eles não estão dissolvidos. Eles não são dissolvidos quando não for de interesse, por exemplo, do corpo humano. E aí nós precisamos estudar alguns tipos de compostos. No seu material, moçada, eu coloquei uma tabela com as funções, mas eu gosto de salientar pelo menos alguns átomos aqui. Vamos falar um pouquinho do cálcio. O cálcio, doutores, ele tem valor substancial para quê, Pedro? Vamos lá? O cálcio, ele é formador dos ossos e dos dentes, não é verdade? Só que muitas vezes a galera esquece de uma segunda função do cálcio que é fundamental, que é o quê? Coagulação sanguínea. Coagulação do sangue. Doutores, sem cálcio não há coagulação sanguínea. O cálcio ele funciona como um cofator enzimático para que seja, nós veremos isso no momento oportuno, tá? Para que seja desenvolvida a cascata de coagulação sanguínea. Então, sem cálcio, não há que se falar em coagulação. É uma função importante para você lembrar aí na sua prova. Além disso, nós temos que falar também do fósforo. O fósforo é um elemento substancial para a vida. E o fósforo, moçada, ele é bom para quê? Vamos lá. Quando nós estudamos o fósforo propriamente dito, primeiramente, o fósforo ele é importante para a manutenção do pH. Tampão fosfato, já ouviu falar? Manutenção do pH do corpo, que gira em torno de 7,4. Tudo bem? Além disso, ele faz parte da composição de moléculas de energia. Pedro, moléculas de energia, exatamente. Já ouviu falar de ATP? Pois é, adenosina trifosfato. Então ele faz parte de moléculas de energia. Para nós é fundamental. Além disso, eu falei para você do fosfato de cálcio. O fósforo, ele também faz parte dos ossos, doutor. Como existe fosfato de cálcio, nesse caso o fósforo ele tem uma função bastante importante aí para nós. O próximo elemento químico que eu gostaria de trabalhar com você é o ferro. Pedro, para que o ferro ele é importante para nós no nosso corpo? Pois é, doutores. O ferro em si, ele é importantão dentro da nossa respiração, porque ele forma uma molécula chamada de hemoglobina e lá dentro tem um grupamento que a gente chama de grupamento M. Meus amigos, sem o ferro, não há que se falar em respiração celular. Olha que interessante. O ferro, ele faz uma ligação coordenada com o oxigênio, transpassando para as demais partes do corpo. Ok? Então esse estado reduzido do ferro, que nós falaremos isso no momento oportuno também, esse estado reduzido faz com que o ferro tenha a capacidade de carregar esse oxigênio e distribuí-lo ao longo do corpo. Tudo bem? Bacana? Então essa seria a ideia inicial. O ferro também ele é muito importante, moçada, muito importante, como um componente do sistema imune. Então, para a realização do sistema imune, muitas células brancas, os chamados leucócitos, utilizam ferro como cofator também. E por fim, o conhecimento cognitivo, armazenamento de memória e aprendizado.
O ferro ele é bastante importante nesse caso aí também. Além do ferro, qual seria outro elemento muito importante para o indivíduo? Não é? O iodo, meus amigos. Iodo. O iodo ele é fundamental, principalmente para a fase de desenvolvimento. Desenvolvimento dos humanos, não é? Além disso, o iodo é o principal regulador, meus amigos, do metabolismo, principalmente fazendo parte dos chamados hormônios tireoidianos, hormônios da tireoide, não é verdade? Os hormônios da tireoide dependem altamente de iodo para formar, por exemplo, os hormônios T3, T4, triodotironina, e você vai ver outros também lá quando nós falarmos um pouquinho da parte de fisiologia. Então percebeu? Esses 4 elementos, moçada, são os principais e mais cobrados em prova. É claro que eu coloquei outros elementos para você, eu tornei seu e-book, seu material um pouco mais robusto. Então tem que dar uma lidinha no material para você entender a função de outros elementos. Por exemplo, eu coloquei para você o selênio, a função do manganês, a função do cobre e por aí vai. Tem que dar uma lidinha para você conseguir entender isso um pouquinho melhor. Bacana? Moçada, assim eu fecho com você os componentes inorgânicos. E agora, na verdade, fechando agora a nossa aula, nós finalizamos água e sais minerais e na sequência eu entro com você dentro dos componentes orgânicos, iniciando pelos carboidratos. Bacana? Já já eu encontro você mais uma vez. Tamo junto e valeu!